Eu acredito que se Deus me deu a chance de vir nessa terra, é para fechar esse ciclo, de aprender como um filho, de se provar como um marido e de ser capaz como um pai. Olá pessoal, bem-vindo ao ECCast, lugar de quem gosta de cavalo. O ECCast é o podcast da Escola do Cavalo. Você que curte cavalo, você que gosta do mundo Country, você que gosta de história boa sobre cavalo, esse é o lugar. Bora pra cá, venha pra cá com a gente. Só que antes de mais nada, não vamos esquecer dos nossos patrocinadores, eu não posso deixar de falar. Sensacional a ração que a tropa da Escola do Cavalo come. A melhor ração, a ração dos campeões. Integral Mix, essa é a ração. Você que tem seu cavalo, bora para Integral Mix, tá? Venha com a gente, parceiro da Escola do Cavalo. E hoje aqui no ECCast nós temos o prazer de receber um cara que gosta de cavalo, curte o cavalo, mas nós vamos falar um pouquinho de um outro mundo, o mundo das vendas, no mundo de quem vende para muita gente, mas também para quem é do cavalo. Hoje aqui no ECCast estamos recebendo Lucas Cavalcante, meu amigo. Um prazer, meu padrinho. Estamos aqui. Ele falou meu padrinho, depois ele vai explicar o porquê do meu padrinho, viu, Sim. Lucas? Tem tudo a ver com o cavalo, então vai ser... Tem tudo a ver com o cavalo? Se tem. Então tá bom. Lucas, quem é Lucas Cavalcante? Conta pra nós. Vamos lá, Fernando. Primeiro é um prazer, né, estar aqui nesse estúdio maravilhoso, nessa fase da Escola do Cavalo, no ECCast, um conteúdo que eu acredito que vai transformar a vida de muita gente. O que vocês fazem com o cavalo, que nos transformou, que nos fez aconchegar nesse mundo, eu acredito que vocês vão fazer através do conteúdo, não só na aula prática, mas na aula teórica. Lucas Cavalcante é um menino que vem se transformando em um homem, o cavalo vem preparando ele para isso, mas é um filho de um vendedor, um filho de uma professora, alguém cheio de sonhos, que acabou de se casar com uma pessoa que está mostrando que ser homem não é fácil. E para isso ela me levou para o mundo do cavalo. Ela me fez ser testado, ser provado. Ela me mostrou que eu precisaria passar por um teste para poder subir ao altar. E eu achei que era só respeitar uma mulher, que era só bancar uma mulher. Ela falou, não, mas falta você montar no cavalo. E quando eu montei no cavalo, eu vi que a boca não é boa, Fernando. É difícil, não é fácil. Então, o Lucas, ele tá crescendo aos poucos. Eu acredito que tem sido uma jornada interessante, né? 31 anos de história. Mas o que vem acontecendo hoje na vida do Lucas se torna parte de um casamento, de um esporte, de uma amizade. Tudo isso que a gente vai falar no decorrer desse bate-papo, o cavalo ele vai selar essa nossa história, tá? Luquinha, fala uma coisa pra mim. Hoje o Lucas tem 31 anos. O Lucas tem 31 anos. Você... Lá atrás, hoje você me falou que você é vendedor. Certo. É a sua profissão hoje, vendedor. Sim, depois nós vamos explicar um pouquinho mais o que você vende, como você vende. Mas lá atrás, como que era o menino Lucas? Lucas sempre foi um menino que gostava de esporte, Fernando. Sempre gostou de esporte? Eu acho que eu tinha muita energia, sabe? E minha mãe fala, não, eu não dou conta desse menino dentro de casa. Eu preciso colocar ele nos esportes. Então eu fiz natação, fiz judô, fiz basquete, joguei futebol. O que você imaginar, eu já fiz. E sempre busquei me destacar, porque para mim o esporte nunca foi só participar, sabe? Nunca foi aquela história de honra ao mérito. Fazia muito sentido para mim vencer. Só que nem sempre a gente vence. Sim. E com isso, eu fui me preparando. Aos poucos ali eu perdia, tinha que competir de novo, tinha que treinar mais. No judô a gente tinha o sensei, assim como no cavalo nós temos o treinador. O sensei ele estimulou muita disciplina naquele menino. Então eu vejo que o Lucas, jovem, teve uma sorte muito grande da minha mãe, professora, me colocar no mundo dos esportes. Porque o esporte ele foi trazendo disciplina, ele foi trazendo respeito. Quais os esportes que você praticava? Eu pratiquei natação, eu pratiquei basquete, eu pratiquei judô. Mas você é quase um atleta olímpico, então. Sim, porque eu tinha muita energia, Fernando. Minha mãe queria que eu gastasse energia, era o dia todo na rua. E qual desses esportes que você mais gostava?
Como criança? Como criança. O esporte que eu mais me dei bem foi na natação. Mas aonde eu gostava de passar o meu tempo era no judô. No judô, eu conseguia ser vencido. Na natação, eu me destacava. Eu puxava a frente. Então, eu gostava da natação por isso. Eu era o ponteiro. Então, ali eu satisfazia meu ego. Você sempre ganhava? Sempre ganhava. Minhas medalhas em casa é tudo de primeiro lugar. Às vezes 2, porque quando você vai competir com alguém acima numa categoria em grupo, você acaba ficando em segundo, terceiro. Mas eu fazia questão de me destacar para ser o primeiro. Já no judô, eu era vencido. E quando tinha essas competições em grupo, ali que eu apanhava. Porque eu era bom na minha, mas o sensei sabia que eu me achava. Então, ele me colocava dos mais velhos para eu apanhar. E ali eu era desafiado, sabe? Então, por isso que eu gostava tanto. Porque como é que eu posso estar perdendo tanto? Por que essas pessoas conseguem ganhar de mim? O que tá faltando em mim para eu vencer? Que faixa que você era? Verde, parei na verde. Parou na verde. Parei na verde. Fiz judô bastante tempo também. Você fez também? Três. Você parou que faixa? Na marrom. Marrom? Sem canê. Sem coragem. Sem canê. Sem canê formou muita gente, né? Sim. A gente tem que agradecer muito. E gozado, o judô me ajuda muito montando cavalo. Fala um pouquinho mais, como assim? Não, porque a disciplina do judô, Certo. né? A humildade que o judô, você estava falando aí, você aprendeu a perder lá. Né? E no cavalo a gente perde muito, né? E não é só a gente ganha, mas também perde, mais perde do que ganha. Então o judô ajudou muito para treinar cavalo, para montar cavalo. O judô levava a gente a pensar um pouco mais, como deve ter acontecido com você lá. E por que você gostava então do judô? Porque ele te fazia... Eu acho que foi essa a conexão de eu estar gostando tanto de viver o mundo cavalo. Eu tô sentindo o que eu sentia lá atrás. Eu parei de competir no judô tem, 10 anos. E a gente foi estudar, né? A vida foi mudando. Então Você fazia judô com que idade? Fazia judô com em torno dos meus 10 anos. Dos meus 10 aos meus 17. Dos meus 10 aos 18. Só voltando um pouquinho, falando do judô. O judô, na minha época, nós limpávamos os banheiros da academia. Sim. Todo o tatame a gente varria. Então, o sensei fazia a gente ir à tarde lá para limpar banheiro, no sábado de manhã, para limpar a academia, para chegar segunda-feira a academia tá pronta. E no cavalo, isso é todo dia, né? Você pode ter o cavalo mais caro do mundo. Muitas vezes você tem que ir lá escovar o cavalo, limpar o casco do cavalo, montar no cavalo. Limpar a baia do cavalo, né? O coxo. Então, tem muito a ver com essa metodologia de ensinamento do judô. Meu Deus, como eles são sábios. É uma técnica milenar, né? Sim. Então eu acredito que foi muito lucrativo para a minha história ter participado desse esporte. E hoje, vivendo no mundo do cavalo, eu tenho encontrado de novo aquele sentimento. Porque jogar bola é legal, dar tiro é legal. Vários esportes que eu venho praticando, ele tem a sua fase interessante, aquele ápice de emoção. Só que logo ele vai ficando chato. E o cavalo, ele não se torna chato para mim nunca, porque eu sempre tenho algo novo a aprender, eu sempre passo por um desafio diferente e eu sempre sou testado por um animal diferente. Uma coisa é você lidar com simplesmente um alvo, um gol, uma cesta, né? Mas no cavalo não é assim, Fernando. No cavalo não depende da gente. Então, quando eu consigo deixar de ser menino e me transformo num homem, num profissional e volto a praticar um esporte, eu vejo que na gestão, em vendas, o cavalo, ele ensina demais a gente. Ele ensina a gente a ter temperamento, sabe? A gente ter controle das nossas emoções, ter vontade de buscar algo além. Se respira. Calma, Luquinha. Pode chamar de Luquinha? Claro que pode. Então, tá bom. Padrinho pode, né? Padrinho pode. Luquinha, você, 15 anos, 14 anos no judô, né? 14. Fez vários esportes, mas o judô que você apaixonado pelo judô, pelo que você me falou. Aí, qual foi a vida do Luquinha daí pra frente? Fernando, quando eu tava dentro do judô, você falou que a gente limpava banheiro, limpava tatame, tinha que ir lá aos finais de semana ajudar a arrumar alguma coisa na academia. Teve a Chieko Nishimura em Pompeia. Lembra do Senai? A primeira turma de Senai que teve se chamava Chieko Nishimura. E eu tive dificuldade para passar. Eu não gostava muito de estudar. E aí eu tentei fazer a prova junto com os meus amigos da minha idade e não passei. Nisso, eu me senti muito frustrado. Falei, eu sou bom nos esportes, mas eu sou péssimo na escola. E eu vou ficar para trás dos meus amigos, eu vou ser aquele valentão que bate nos amigos, mas não consegue acompanhar eles no intelecto. E o sensei percebeu isso. Não sei se minha mãe conversou com ele, qual foi o contexto dessa história. Mas o sensei bolou um plantão
né, atividades extras, não só de limpeza, disciplina e tudo mais, mas ele começou a dar aulas de matemática, de português, e ali eu me desenvolvi. Ali eu consegui aprender, talvez pela dor, porque quando a gente errava ele puxava aqui, sabe? Ui, aprender, né? E aí ele puxava a gente, cara, e a gente tinha que aprender. Então, logo depois de 6 meses, teve a prova de novo, eu fui, prestei, passei, e nessa, foram 2 anos de curso técnico, eu fui o melhor aluno. Eu fui premiado, eu recebi um cheque do governador do estado na época. Então, curso de mecânico de usinagem. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas... Mas por que você resolveu fazer curso de mecânico de usinagem? Porque quando chegou a Chieco aqui para Pompeia, meu pai era vendedor na Bruden, do grupo da família Nishimura, e minha mãe sempre foi adepta a metodologia japonesa. Ela acha que a disciplina que eles pregam, a forma de ensinar que eles carregam, ela é muito, muito prática. Então, minha mãe falou, você vai fazer. Mas, mãe, eu não tenho nada com mecânica, não interessa. Você, dos seus 16, dos meus 15 aos 17 eu fiz. Você com 16 anos, você não sabe nada. E você acha que sabe. Então, ela falou, não vai ser você que vai ditar as regras. Você vai abaixar a cabeça, vai acordar cedo, vai ter um patrão, vai ter uma turma para você respeitar, você vai cumprir horário. Então, era assim, das 7 às 11 eu trabalhava na Jato, fazia estágio. Das 11 a 1 eu tinha 1 horinha de almoço ali, 2 horinhas de almoço. Da 1 às 5, aula. Saía da aula, né, da Chieco, desse curso técnico, pegava o ônibus e ia para Marília, ensino médio. Então, ela preencheu mais uma vez o meu tempo vago com disciplina. Ali na Chieco, eu me destaquei como um bom aluno, mas mais do que isso, eu consegui conquistar os professores, sabe? Eu acho que eu ganhei o prêmio não por ter sido o melhor aluno num geral, porque eu tenho certeza, tornearia, em fresa, eu não era tão bom, mas eu consegui entregar o melhor resultado, mas mais do que isso, antes da formatura, todo mundo tinha dificuldade. E eu era aquele cara que ia ali passando na bancada de todo mundo, tentando resolver a problemática de todos. E aí, dentro do esporte, eu enxergava assim, eu sempre via que não era só eu ganhar, eu tinha que fazer diferença na vida de alguém, sabe? Daquele competidor que estava comigo, perdeu ou estava com medo de entrar no tatame, eu tinha que estar do lado dele. Tem uma história que eu brinco com o Caná, Fernando. A gente estava numa competição de judô, um amigo meu perdeu, quebrou o braço. Eu falei, eu vou te vingar, eu preciso mostrar que tá tudo bem, que você vai ficar bem. Eu peguei o menino, mas eu batia, Fernando, mas não por raiva, mas para mostrar pro meu amigo que ele ia ficar bem, que se ele treinasse como eu tava treinando, ele teria a chance. E saindo, então, num paralelo do judô, eu fazia natação. E para mim a natação era bem isso, sabe? Não bastava só você vencer. Quando você tinha aquele campeonato de alternância, que vai um, vem o outro, vai um... Por equipe. Era ali que a gente conseguia provar, então, o quanto a equipe era importante. Porque, às vezes, o primeiro perdia, o segundo perdia, o terceiro perdia e o quarto conseguia trazer a vitória. Ali a gente mostrava a força de uma equipe. No basquete, a mesma coisa. Eu jogava de armador. Era sempre isso, sempre olhando o jogo como um todo e tentando resolver o lado de todo mundo, não só o meu lado. No cavalo, a mesma coisa. Eu tô no cavalo não é porque eu gosto, não é porque eu quero. É porque eu vejo a alegria da minha esposa. Eu vejo como ela se diverte, como ela evolui como pessoa. Em paralelo, eu tô ganhando. E nas competições era a mesma coisa. Em todos os esportes que eu passei, eu ajudava os outros. Na Chieco, eu ajudei os outros, mas eu ganhava. Indiretamente, quem mais saía vitorioso era eu. Porque eu aprendia, eu me desenvolvia, eu crescia. Aí você estava no Senai, você se formou no Senai. Formei na Chieco Nishimura, Senai, mecânico de usinagem. Mecânico de usinagem. Você foi trabalhar como mecânico de usinagem? Não, eu fui quase expulso da Jato. Por quê? Porque, Fernando, eu sou péssimo com escola. Então, eu entrei para fazer estágio em um dos setores da Jato. Depois do curso ou durante? Durante o curso. Na última etapa do curso, eu estava para me formar. E eu estava recebendo a oferta, então, de vir trabalhar. Eles estavam colocando a gente em qual setor faria mais sentido alocar esse aluno. E me colocaram para descascar fio. E eu fiquei igual um robozinho, sabe? Só desencapa. Deu 2, 3 semanas fazendo aquilo. Eu tentei conversar, ninguém me ouviu. Eu falei, quer saber? Eu não venho mais amanhã. Só que aí minha mãe saía para trabalhar e eu saía antes que ela. Aí eu dava uma volta no quarteirão, ela saía, eu voltava para casa e ficava dormindo até 11 horas.
E o meu amigo passava o cartão lá na Jato. Passava o cartão pra você? Eu tinha lá, eu conversava com ele passava o cartão pra mim. E isso foi se esticando pelos meses de estágio, até que uma das mães ficou sabendo disso. E mãe é um cross, né? Uma ligou pra outra, aí um dia eu tava em Marília com a minha mãe tem telefone, tá, ele fez isso. Que bom, né? Eu suei frio, Fernando. E ali eu tive uma correção que, meu Deus, me preparou pra vida. Uma das artes que a gente faz, né? Quando a gente tá quase se tornando homem. Que idade que você tinha? Eu tinha 17 anos ali, né? Quase me tornando homem de fato. E ali eu tomei uma surra, eu fiquei envergonhado, minha mãe me expôs e, nossa, foi um caos. Então, eu falei, eu já passei por tudo isso, eu não quero isso. Eu não quero essa vida. Se eu já tive que errar de forma obscura, né? Fazer essa traição com os meus pais, ter que sair de casa, fingir que tá indo trabalhar, voltar, não é pra mim, né? Eu não tô fazendo algo que eu gosto, então eu não vou insistir na mecânica de usinagem. Por mais que eu fui um bom aluno, por mais que eu tive o diploma de honra ao mérito ali, não quero. E aí eu fui tentar ser o que meu pai é, vendedor. Então, com 18 anos, meu pai tinha um carro parado dentro de casa, eu falei, deixa eu tentar fazer o que você faz. Peguei uma pastinha, abri uma MEI, na época não era MEI, né? Na época você abriu uma firma mesmo, e fui para Minas Gerais tentar vender. Foi para Minas Gerais? Minas Gerais, Fernando, com 18 anos. Tentei vender peça. Mas você tinha algum conhecido em Minas Gerais? Não, eu tinha o meu pai, que era assim, meu pai era vendedor da Bruden, ele chegava numa revenda, conversava com os clientes dele e eu ficava no carro. Ele saía, ele falava, vai lá, fala com fulano, fulano, fulano. E aí eu ia atrás e fazia como meu pai fazia. Eu sou o Lucas, lá de Pompeia e tal, tô vendendo peça da Jato Paralelo. Lá na nossa cidade tem muita indústria que faz peça pro Grupo Jato. Qualidade é a mesma, o preço é pela metade. Que tal você experimentar? Tá aqui o nosso portfólio, dá uma oportunidade pra gente. Não, quando eu precisar eu te ligo. Você é filho de Serginho, você é filho de Sapinho, você é filho de Serjão. E meu pai tinha muita relação, 20 anos trabalhando lá. Então foi assim, fácil de entrar no mercado. Só que não dava dinheiro. Quem que vai comprar de um moleque de 18 anos, Fernando? Você é do mundo country, você é desse mundo agro. Tem muito... Ninguém bota fé, né? Tem muito nego malandro nesse mercado. Então, o que eu percebi ali com 18 anos é que eu precisava ter barba para conseguir vender. Aquele fio do bigode não é brincadeira. O cara quer sentir de você que você realmente vai vender um bom produto para ele, vai honrar o que você prometer, e eu com 18 anos não conseguia passar isso. Meu pai percebeu isso e falou, não, eu tenho que colocar ele numa empresa, então. Alguém tem que pagar a conta dele, porque ele sozinho não vai dar conta. E aí, no meio dessas viagens, a gente parou numa empresa em Sertãozinho, chamava Adria, e eu deixei meu currículo, eles me chamaram para uma oportunidade para eu ser vendedor no estado do Paraná. Então, agora era sozinho. Eu não tinha mais meu pai, eu não conhecia o estado, eu não sabia o produto que eu estava vendendo, que era... Isso com... 18 anos. 18 anos. Eu fiquei 6 meses nessa de tentar ser vendedor. Não virou? Não. Tirei um dinheirinho, mas não era dinheiro, né? E aí eu fui para essa oportunidade no Paraná. Tô eu ali com... Lá você era funcionário da empresa. Lá eu era funcionário da empresa, eu era um vendedor de implemento agrícola. Roçadeira, trincha... manjava de empresa? Entendia de implemento Sabia agrícola. de mecânica, mas uso. O que uma trincha faz? Eu nem tinha Eu tive uma integração dentro da indústria ali, mas básico. E aí eu fui pro Paraná. De novo, com uma pastinha e um sonho. Vou tentar vender. Passava nas revendas, ia nas cooperativas, participei de feiras, expondo nos estandes da empresa, mas não vingava, Fernando. Lucas, você é muito comunicativo, isso eu sempre falei para você. Você sabe conversar. Naquela época, você já tinha esse jeito de conversar? Você sabia se comunicar com as pessoas? Eu sempre fui um rapaz comunicador. Eu sempre gostei de conversar. Eu sempre fui o amigo que organizava o churrasco. Eu sempre fui o atleta que unia o time, como eu comentei. Eu gostava de tomar a frente da situação. Mas, Fernando, vender não é só comunicar. As pessoas acham que falar é o que basta. É o que vende, não é? Não. Vendas vai muito além de simplesmente falar. Se fosse só falar, papagaio era o maior vendedor que tem. Realmente. Não é assim que funciona. Então, eu fui ali para a linha de frente, tentar vender um implemento agrícola, e mais uma vez eu fui confrontado por pessoas superiores a mim e mostraram que não, pera lá, você é só um menino. Vai com calma, você primeiro precisa aprender como é que funciona. E por mais que eu me esforçava, eu não conseguia. Final de semana, eu ficava lendo o catálogo, eu decorei tudo que você puder imaginar dos produtos que eu vendia, mas não foi o suficiente. Nisso, a minha mãe tomou a frente. Os meus pais, Fernando, eles sempre tomaram a frente da situação, eles nunca deixaram os filhos desamparados. Eles, sabe aqueles pais que te soltam pro mundo, mas tá sempre assim... Sim, tá cuidando. Sempre cuidando.
E minha mãe tomou a frente, veio no Banco Bradesco, falou pro Valdir, que era o gerente antigo. Valdir, ela tinha uns investimentinhos na época, ela estava quase para aposentar, então ela já tinha previdência, um monte de coisa, consórcio, ela sempre foi uma pessoa que poupava dinheiro. E aí minha mãe chegou no Bradesco e pediu uma oportunidade. Ela falou, Valdir, eu sou uma boa cliente, eu gostaria que você me dissesse, quando abrisse uma vaga aqui para trabalhar no Banco Bradesco, que você lembrasse do meu filho e desse uma oportunidade para ele vir. E ele falou, não, ele pode vir amanhã. Isso era numa quarta, quinta-feira. Ela falou, sério? Sério. Lu, vem embora agora que eu tenho uma entrevista para você. Eu falei, mas mãe, não posso, eu tô trabalhando. Eu tinha acabado de abrir uma conta no Banco Itaú e feito um consórcio, Fernando. A primeira loucura que eu fiz, vou comprar uma moto. E aí eu vim embora, né, obedeci minha mãe, cheguei na sexta-feira, 3, 4 horas da tarde, fui direto pro banco, o banco já estava fechado. O gerente me chamou na mesa, teve esse bate-papo comigo, gostou dessa boa comunicação, mas ele queria ver se eu sabia fazer conta, se eu tinha uma certa noção de tecnologia, sabia usar um computador, usar um caixa eletrônico e tal. E me passou para o gerente administrativo, eu tive mais um bate-papo, saí dali empregado. Só que agora eu tinha que pedir as contas do serviço anterior, tinha que ir lá em Sertãozinho fazer acerto e começar a fazer uma integração no banco, que daqui 5 dias eu tinha que estar em Campinas, fazendo um exame médico, participando de uma integração do banco e tudo do zero, fazendo algo que eu nunca fiz na vida. Como é que é trabalhar com finanças? Eu sempre fui horrível na escola. Como é que eu vou mexer com o dinheiro dos outros? E então, com 18 para 19 anos, eu fui para o banco. Tudo isso que eu te contei aconteceu em 1 ano, na tentativa de ser vendedor. Então, eu provo para você que eu sou vendedor, mas eu não sou o vendedor físico. O cara que chega aqui e vai tentar te fazer uma venda. Eu sou um cara digital. E isso eu fui descobrir lá com 24, 25 anos. Porque trabalhando no banco, eu fui me desenvolvendo. Me formei em gestão comercial. Mas eu não era vendedor, Fernando. Eu tinha que vender consórcio no pé da peita aqui, eu não conseguia. Eu tinha que vender capitalização, eu não conseguia. Só que quando eu me formei em gestão comercial e comecei a aprender um pouco mais sobre tecnologia dentro ali da faculdade, que eu fiz à distância, eu comecei a vender para os clientes através do telemarketing. O cara saía da agência, eu não incomodava ele, porque ele estava na correria. Só que aí eu pegava ele no telefone, eu pegava ele no e-mail, eu pegava ele numa dúvida que ele ligava para tirar comigo no telefone. Então eu percebi que a minha habilidade é de ser um bom comunicador, mas não é de ser um vendedor físico. E com isso eu fui trabalhando vendas. Quanto tempo você ficou no banco? 7 anos. 7 anos no banco? Fiquei 7 anos. 7 anos no Bradesco? 7 anos no Banco Bradesco. Eu entrei como escriturário, em 6 meses me tornei caixa. Ali, quando você se tornava caixa, você ou podia ser o caixa que ficava trocando dinheiro, ou você podia ser do setor de abertura de contas. E eu fui para essa parte mais administrativa. Abertura de contas, venda de cartão de crédito. E com isso, eles perceberam, pera lá, você está numa área administrativa, mas você tem timbre comercial. Vamos tentar te desenvolver? E aí me colocaram como assistente de gerente e logo eu peguei uma carteira. Quando eu assumi a gerência comercial, eu fiquei por vários meses como assistente de gerente. Quando eu peguei a carteira de gerente de contas, nesse meio termo eu tinha uma lojinha. Vendendo... Lojinha física? Não, lojinha online. Eu vendia na internet. Online. O que você vendia? Eu preciso voltar, Fernando. Se eu for contar essa história, ela vai ficando perdida. Porque parece que eu sou... Pode voltar. Parece que eu sou um maluco. Não, maluco você tá sendo mesmo. Eu tô adorando essa maluquice aqui. Maluco tá... O negócio tá doido. Mas pode voltar. Onde você vai voltar? Tá. Quando eu te contei que eu fazia todos os tipos de esporte possível, quando eu trabalhava, eu tentava de todos os jeitos ganhar dinheiro. Eu sempre fui um cara que fez mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu nunca fui aquele cara que se tá estudando, só estuda. Se tá trabalhando, só trabalha. Eu sempre tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E tá meio que dando para perceber, né? Na escola do cavalo. Eu sempre chego correndo e saio correndo. Então, enquanto eu trabalhava no banco, eu ganhava bem. Eu trabalhava das 10 da manhã às 3 da tarde. Era um excelente horário. Eu tinha um bom salário. 4 mil na época. Hoje é um bom salário. Só que não era suficiente. Imagina um menino de 20, 22 anos, conhecendo da vida, com dinheiro no bolso, com 13º, com um PLR, com um seguro de vida bom, com um seguro de saúde, enfim. Eu tinha uma qualidade de vida muito boa. E mesmo assim, aquilo se tornou tão pequeno porque eu me deslumbrei. Eu falei, eu tava numa dificuldade danada para ganhar dinheiro. Agora eu tô ganhando, trabalho pouco, tem tempo. Vou gastar, vou viver. E aí eu comecei, compra moto, compra carro, coloca som, e eu fiz aquela loucura
que todo jovem faz. Só que a vida sempre foi boa comigo de me antecipar às conquistas. Ela deixa eu receber as minhas honrarias, os meus prêmios, de uma forma antecipada. Então, com 22, 23 anos, eu já tive moto, tive som, tive saveiro, fiz tudo que tinha para fazer. Quando foi dando os meus 24 anos, eu percebi que, falei, vai chegar uma hora que vai faltar dinheiro. Porque eu tô gastando demais, eu tô vivendo demais. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou arrumar outro serviço, eu vou fazer algo em paralelo. Eu chego 3 horas, 4 horas da tarde em casa, eu vou virar chapeiro, eu vou entregar lanche, eu entregar remédio, eu vou fazer alguma coisa. E aí foi quando ela, mais uma vez, agiu com sabedoria e falou, Lu, pelo amor de Deus, você tá dentro de um banco, você provou por A mais B que você é capaz e você vai ser chapeiro, você vai entregar os seus dias atrás de uma chapa quente. Ela contou uma história, que não sei se você conhece o Walter Soares, um advogado de Pompeia. Uma vez o filho dele não quis estudar, e aí ele falou, você não quer estudar? Então eu vou mostrar o seu futuro. Ele pegou a cabeça do filho dele lá no bambu e socou dentro do forno quente. E aí ele falou, se você não estudar, é isso aqui que você vai passar. Ó. Você vai ter que ficar atrás de um forno quente, você vai ter que trabalhar embaixo do sol quente, é isso que te espera. Você quer? Não, hoje o cara é advogado, é super bem. Então, ela pegou, você vai jogar seus dias fora, tendo uma puta oportunidade? Não, filho, vai estudar, isso aqui não é pra você. Não, que... Ser chapeiro é uma péssima profissão, longe disso, mas não era para mim. Ela enxergava futuro em mim. Então, ela pegou e falou, não, vai estudar. E nesse meio tempo, eu comecei a entrar na internet, procurar alguma coisa nova para fazer, e lá em 2000... Que ano isso é? Isso, 2014, eu entrei no banco em 2012. 2012. Em 2014 para 2015, estava começando a fomentar o e-commerce. 10 anos atrás. 10 anos atrás. O e-commerce era um assunto, assim, de certa forma, novo. Já tinha muita gente vendendo, já tinha muita gente ganhando dinheiro, mas era um assunto completamente novo. O e-commerce se tornou um boom depois da pandemia. Mas lá em 2015... Vamos fazer uma pausinha. Se você acha que sem a pandemia... Só o que você falou agora, que o e-commerce virou um boom na época da pandemia. Sem a pandemia, você acha que estaria do jeito que está hoje? Fernando, sem a pandemia, o e-commerce seria grande. Porque é uma tendência. As pessoas estão ficando cada vez mais confortáveis. Então, elas não querem ter o incômodo de sair para comprar. Isso é fato. Só que o e-commerce estaria desse tamanho? Jamais. Nós tivemos uma aceleração aí, isso está provado. Nós tivemos uma aceleração de, no mínimo, uns 10 anos. Com a pandemia. Com a pandemia. O que a gente ia viver em 10 anos, a gente foi obrigado a viver ali em 1, 2. Nós ainda estamos vivendo, né? Porque a pandemia não acabou. Alguém chegou para você e falou que acabou? Não, ninguém. Não. Então, nós não saímos desse BO ainda. Mas, Fernando, se não tivesse a pandemia, a gente estaria da forma tradicional da compra e da venda, da conquista do cliente. De repente, foi um boom. Uma das técnicas de venda na internet é tráfego. Você precisa conquistar o tráfego. O que é o tráfego? É achar o número de pessoas que seja suficiente para comprar de você. Quanto mais, melhor. Concorda? Antigamente, para você encontrar alguém na internet, você tinha que pagar, sabe? Você tinha que... onde estão essas pessoas? Nem todo mundo estava adepto a comprar. Então, você tinha que fazer essa pessoa aprender a usar um computador, aprender a usar um celular, para depois ela comprar de você. Hoje, não. Hoje, uma criança já nasce mexendo no celular, os velhos de 70 anos estão assistindo novela no celular. Então, hoje está fácil de vender. Por quê? Por conta do tráfego. Todo mundo tem um dispositivo móvel na mão. Coisa que há 10 anos atrás não tinha. Muita gente tinha celular, mas eles não usavam o celular para comprar. Só para ligação. Eles usavam o celular para ligação. Talvez. Eles usavam para redes sociais, mas você não comprava dentro de uma rede social. Não comprava. Você concorda que hoje dentro do Facebook você compra uma coisa, dentro do WhatsApp você compra outra coisa. TikTok, tudo dentro do TikTok você compra. Então, essa transformação que nós estamos tendo aí a cada ano, são coisas de 10 anos, Fernando, para a gente testar, validar e executar. Bom, aí sua mãe chegou para você e falou, chapeiro não é sua praia. E aí? Aí eu tive que aprender alguma coisa nova. Eu tava com aquele incômodo, eu precisava sair do lugar, eu queria ganhar mais, eu achava que R$4.000 não era suficiente. Num dia, eu tava atendendo os meus clientes ali do banco e veio uma pessoa de Pompeia e mostrou o extrato dela. Eu tive um problema assim, dá uma olhada no extrato do meu cartão. E nisso, eu vi vários débitos de AliExpress. Isso lá em 2015. E eu
falei, meu, AliExpress. Eu falei, meu, o que é isso? E aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas AliExpress? Ele falou, eu compro alguns produtos na China e eu vendo aqui no Mercado Livre. Eu falei, mas funciona? Dá pra você comprar na China e vender aqui? Ele falou, dá. E eu falei, mas você tem firma aberta? Ele falou, não, eu compro pela pessoa física. Que gozado. Bacana. Aí resolvi o problema do cliente, ele foi embora, cheguei em casa, abri uma conta no Mercado Livre. Opa, dá pra vender. Agora eu preciso de um produto. Aí eu entrei no AliExpress, abri uma conta, facinho. Falei, dá pra comprar, vamos testar? E aí comecei a comprar umas tranqueirinhas, sabe? Muamba. Comecei a comprar coisinhas baratinhas. E chegou. No que chegou, eu falei, dá certo, funciona. Mas o que eu vou vender? E aí, Fernando, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo pessoas que eram costureiras, sabe? Que mexia com bordado, as veinhas aqui, patchwork, bordado, crochê, essas coisas. Eu via que as veinhas lá no banco, elas gastavam demais com isso. Elas eram idosas, mas elas compravam na internet, lá em 2015. Elas compravam na internet? Elas compravam. Só que elas compravam coisas para uso dela. E o que elas usavam no patchwork ali como ferramentas, elas pagavam caro na loja física ainda, porque elas queriam pegar na mão e ver. Sim. Falei, mas peraí, então que tal eu começar a comprar lá fora o que elas compram na loja física aqui? E aí eu comecei a importar botão, lâmina de corte, tecido. Eu fui em busca de produtos para atender aquele público de veinha, que era quem eu via ali no banco que gastava dinheiro, sabe? E aí, Fernando, eu comprava então um pacote com 1.000 botões por, sei lá, R$5 e vendia cada botão aqui por 50 centavos. Faz a conta. Então, eu montava pacotinho com 5, 10, 15 botões e comecei a vender esses kits por 15, 50, 30. Eu pagava num pacote 5 e conseguia fazer R$500 com isso. E aí eu vi, então, que, pera lá, eu tô com uma fórmula mágica na mão. Eu tô trabalhando no banco e eu encontrei um paralelo, porque eu consigo trabalhar em casa. Eu consigo, na hora do meu almoço, embalar os pacotinhos que eu tenho, despachar no correio. Eu consigo trazer os pacotinhos no carro. Quando eu saio, eu mostro para as velhinhas, elas compram de mim. Eu falei, achei o que eu vou fazer. E ali eu comecei, então, a trazer mais coisas da China. Comprava, vendia, comprava, vendia, comprava, vendia. Só que quando deu 2018... Sempre nessa linha. Botão, coisa de costura... Não necessariamente. Eu comecei com isso. Sim. Mas logo eu comecei a testar vários produtos. O meu CNPJ, a razão social, era Vem Que Tem. Vem Que Tem tem de tudo. Tem de tudo. Então eu comecei a trazer acessório de pesca, eu comecei a trazer acessório de bike. Na época o pessoal estava começando a andar de bicicleta, trazia lanterninha, trazia pininho de pneu, sabe? Sim. Aqueles coloridinhos. Trazia bastante coisa. Trazia acessório feminino, trazia batom, cílios, cuequinha de elefante. Oi? Cuequinha de elefante. Até isso eu trazia da China para vender. E vendia. Meu Deus, Fernando. Se procurar foto no meu celular, tem foto da gente, final de semana, embalando cueca de elefante. Que susto. Pensei que você começava a pôr a cuequinha. Não, eu tinha que pôr. Ah, meu Deus do céu. A cena do cão. Nayara sabe disso? Ela sabe. Então tá bom. Mas e aí? E aí eu fui vendendo. Quando deu ali 2018, o banco descobriu que eu tinha uma renda paralela. Porque eu usava o meu cartão de crédito para comprar na China. Então, eu tinha que pagar aquela fatura. Sim. E o que eu pagava de fatura era superior ao que eu ganhava de salário. Então, tinha alguma coisa errada. Você concorda? Tá, mas isso é problema? Foi problema para o banco? Para mim, não era problema. Mas tem algumas organizações que elas não permitem que o funcionário tenha uma renda paralela. Elas querem que você seja exclusivo delas. Até porque ela é seu patrão. Só que, se você está entregando resultado, eu era um bom funcionário, meus números dentro da agência eram recorde, eu ganhava premiação constantemente, mas o banco não aceitava isso. Você precisa ser funcionário do banco. Esquece essa ideia de ter outro negócio. Quer ter outro negócio? Vai trabalhar lá. E então, eu fui confrontado com isso. Você quer ser bancário ou você quer ser empresário? E aí, eu tive que largar. E como que foi o dia que o gerente te chamou? Porque você estava numa estabilidade do banco, ganhando bem no banco. Sim. Tudo bem que o negócio já estava andando, mas foi fácil? Não, você deixar de ganhar 4.000 de forma segura com todos os benefícios, é difícil. E aí? Foi um choque, né? Eu acredito que eu estava preparado, eu sabia que aquela hora ia chegar, mas
ninguém está preparado para a morte, ninguém está preparado para ser despedido, ninguém está preocupado, ninguém está preparado para descobrir uma doença. Eu acredito que por mais que a gente saiba que a gente está fazendo algo de errado, a gente nunca quer ser confrontado com aquilo. Então, o dia que o gerente chegou, me deixou trabalhar o dia todo, cobrou as metas, cobrou os contatos que eu devia fazer. E 5 horas ele chega e fala, Lucas, vem cá, senta aqui. Imprime uma folha. Ó, eu recebi lá de cima, eu não sei o que aconteceu, porque quem mandava embora a gente era Osasco, né? Você está sendo rescindido aqui, você está sendo demitido. Então ele não foi nem perguntar se... Não, isso eles já perguntavam antes. Eles vinham cavando. O nosso gerente, todo dia a gente tinha reunião de manhã e ele confrontava. Só que quando ele deu a mensagem, ele não falou que foi por isso. Porque se ele fala, eu posso entrar na justiça. Entendi. Certo? O gerente não é quem te manda embora. A decisão vem de Osasco, da matriz. Mesmo porque pro gerente, você dando resultado é o que interessa. Não, e eu era o melhor amigo do gerente, ele me adorava. Ele vendia cota de consórcio, quem sentava na cadeira dele para digitar as cotas de consórcio era eu. Ele não sabia usar o sistema. Então não veio a pergunta, ou um ou outro, veio tchau. Não, a pergunta veio antes, no dia a dia. Sim. Né? Aquele confronto, você é doido, bicho, faz isso não. Entendi. Tá? Mas na hora não, na hora ele só chegou com a mensagem, você tá fora. Pega suas coisas e sai. E isso não deu tempo nem de eu despedir. Aqui lá me deu um gelo. Eu falei, tá bom então. Então tá bom. Catei minhas coisas, dei tchau pra meia dúzia de gente ali, as pessoas começaram a chorar. Eu fiquei sentido, porque aí eu agora falei, putz, são 7 anos, fazendo todo dia a mesma coisa. Em Pompeia, uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Todo mundo. Os clientes chegavam lá, me chamavam pelo nome, eu quero o Lucas, eu quero ser atendido por ele. Final de semana, as pessoas me ligavam, Lucas, meu cartão bloqueou no caixa eletrônico, vem me ajudar. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou voltar a ser vendedor, onde eu fui um fracasso? Vou ficar com uma lojinha comprando da China que eu nem sei o que vai ser? Meu Deus, e agora? Cheguei em casa e contei pra minha mãe. Eu lembro da cena, Fernando. Minha mãe tava sentada tomando café. Eu cheguei e falei, mãe, dá boa tarde pro mais novo demitido de Pompeia. Ela falou, o quê? Eu falei, pois é, mãe. Fui mandado embora. Lucas do céu, e agora? Eu falei, mãe, não sei. Só sei que agora eu vou fazer o que eu faço. No outro dia eu destravei uma cerveja, coloquei aquele monte de etiqueta em cima da mesa e falei, mãe, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí ela falou, mas desse jeito? De short, tomando cerveja, embalando? Falei, mãe, hoje é uma ocasião especial. Mas daqui pra frente eu não trabalho mais pra filho de uma égua nenhum. Ela falou, cuidado com o que você fala. Cuidado. Eu falei, não, mãe, é uma decisão e eu vou fazer o que for preciso, mas eu não trabalho mais pra ninguém. Hoje, eu trabalho para todo mundo, porque cada cliente que chega é um patrão. Mas, sabe, Fernando, de ter que entrar na doutrina de alguém, jamais. Hoje eu quero construir um negócio, eu quero ser a ponta, eu não quero ser mais apontado, sabe? Vai lá, faça aquilo lá. Que a vida me ensine, mas ninguém vai colocar mais condição para eu trabalhar. Porque se eu tiver que trabalhar 3, 4, 5 vezes de forma diferente, e se eu for capaz, eu me permito. Agora, se eu estiver num lugar e eu puder fazer 2, 3, 4 coisas a mais e aquele cara me podar, eu tô deixando de explorar tudo aquilo que eu tenho de potencial. Quando eu me tornar mais velho, eu vou ter sido cortado, sabe? Como uma planta que poderia ter dado várias... Como que chama? Vários galhos, várias flores, vários frutos. Não. Um patrão, no começo da sua jornada, pode te podar. E eu falo que a vida me entrega as minhas premiações mais cedo, eu tive a chance, então, de receber isso. Eu falei, não, eu não vou deixar mais ninguém me podar. A partir de hoje, eu tomo conta do meu negócio, eu tomo conta da minha profissão, eu vou em busca do meu desenvolvimento. E aí, de 2019 para frente, eu abri o CNPJ da Vem Que Tem, que hoje é o nosso quintal, e então tem 6 anos que eu tô nessa jornada. E aí eu deixei de importar da China coisinhas balelas e fui vender produtos fabricados na nossa cidade. E aí começa a história do nosso quintal. Por que nosso quintal, Lucas? Fernando, nosso quintal, porque quando... Vamos lá. É nosso seu, porque é seu, é o quintal seu e da Nayara, sua esposa, ou é porque é meu também? O nosso quintal é de todo mundo, é meu, é seu, é da Nayara, é de todo mundo. Nosso quintal significa que os produtos que a gente vende são fabricados no quintal de casa. Quintal de casa não é a minha casa, é a minha cidade. Pompeia é um polo industrial muito forte. Nós temos a Jato, nós temos a Orion, nós temos a IMEP, nós temos tanta indústria de qualidade que quando a pandemia chegou e eu vi que eu não tinha mais condição de importar produto da China porque o mundo estava parado,
Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, e agora? Vou vender o quê? E eu percebi que tinha as indústrias no fundo de casa que estavam praticamente fechando, desesperadas, cheias de oportunidade. Então, numa pescaria com um desses donos de indústria, ele pegou e falou, por que você não vende meu produto na internet? Você já vende esse monte de tranqueira aí, tenta vender meu produto, que são os coxos que eu vendo hoje. E aí eu peguei e falei, daí que eu tento, pode deixar. Ele eu me senti desafiado, Sim. meio que ele falou, você não é capaz. Porque eu falava que eu vendia, e ele não, você não dá conta de vender isso. Eu falei, então deixa eu fazer. Aí eu peguei o coxo e comecei a vender. Com isso eu acertei um produto, 2, 3, 4. Então, o nosso quintal, ele trabalha com produtos fabricados dentro da nossa cidade, no quintal de casa. Eu vou em busca daquela empresa que tem dificuldade de vender. O cara é bom de fabricar, o cara é um gênio na mecânica, só que ele não consegue conversar. Você vai comprar um produto na porta dele, ele não faz questão de você. Ele prefere ficar com o produto empacado do que vender para você. Não sabe vender. Não sabe. Ele é o seu Takashi, dono da Bruden, ele brinca. Ele fala, eu sou bom em fabricar, eu sou bom em criar, mas eu sou péssimo em vender. Uma vez ele comprou uma série de enciclopédias, livro, e foi tentar vender. Ele não vendeu nenhuma. E aí ele conta essa história pro meu pai. Ele fala, Sérgio, por que eu valorizo tanto você aqui dentro como um bom vendedor? Porque eu sei que eu não sou capaz de vender. Eu sou bom de dar condição de você vender, mas eu vender não. E não adianta produzir o melhor produto do mundo se não souber vender. Exato. Por isso que eu gosto tanto de ser vendedor, Fernando. Eu tenho prazer de falar que o meu pai é vendedor, eu quero ser vendedor e espero ter a sorte de que meu filho seja um vendedor. Ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser. Tá, só que você é um vendedor diferente. Sim. Você já viu que você não vai vender essa caneta para mim falando comigo muitas vezes. Você arrumou um jeito de vender, né? Esse jeito de vender, você acha que a tendência é cada vez crescer mais, ou isso aí vai chegar um momento lá na frente que o pessoal vai falar, não quero desse jeito? Porque muitas coisas hoje em dia estão voltando para trás. Você já percebeu isso, tá? Sim. Então, essa maneira sua de vender pela internet, isso aí, você acha que cada vez mais o degrau vai subir? Ou vai chegar um momento que isso aí vai estagnar? Fernando, eu acredito que a forma que eu vendo, ela não vai regredir por conta da demanda. Eu não vendo algo que eu quero vender. Eu vendo aquilo que você quer comprar. Ah, legal. Então, eu não tô te forçando a comprar nada. Eu prefiro ser seu amigo e não te vender do que tentar ser aquele cara que te incomoda todos os dias, persistente, tentando te forçar a comprar algo. Não, jamais. Por que então a forma do nosso quintal vender não vai acabar? Porque, como eu comentei, eu exploro aqueles produtos que são fabricados dentro de casa. Então, se aquele produto ele é fabricado por conta de uma demanda mecânica, eu preciso daquele componente, eu preciso daquela peça. Se você precisa dela aqui, em algum lugar do Brasil, alguém deve estar precisando. Eu vou em busca desse alguém. Eu não vou tentar vender para o meu vizinho uma peça que talvez não faça nem sentido para ele. Eu não sou aquele vendedor de supermercado, de vendedor de farmácia que vende qualquer coisa para qualquer um. Não. Eu vendo aquela necessidade para aquele necessitante. Você consegue compreender? Sim. Eu pego aquele produto que é uma solução e vou em busca daquela nova dor. Quem mais precisa disso aqui no Brasil? E aí eu vou encontrar. As pessoas estão acostumadas a vender só aqui nesse ciclo. Elas acham que vender é só isso. E para mim, a venda ela se torna tão interessante porque eu não conheço o meu cliente de amanhã. Eu não sei onde ele mora. O meu tio, Meu tio é um excelente vendedor físico. E ele falou que ele não consegue vender no e-commerce porque ele não conhece o cliente dele. E você concorda que você não sabe quem está por trás do celular. Sim. Mas isso é uma mentira. Hoje, se eu não souber quem está por trás daquele celular, eu não vendo de novo para ele. Eu posso fazer a primeira venda, mas eu não consigo fazer a segunda, a terceira. E é aí que mora a riqueza da venda. Porque todo mundo está tentando vender para cliente novo. Todo mundo está tentando vender para clientes novos. E eu estou tentando vender de novo para aquele meu cliente antigo. Porque ele já me conhece, ele já conhece meu produto. Já confia em você. Já confia em mim. Então, quando a gente aprende a vender na internet, a gente descobre um termo que chama CAC, que é custo de aquisição do cliente. Quando a gente está comprando esse cliente, a gente só vai aumentando esse CAC. É cada vez mais caro comprar alguém. Uma Rede Globo, ela vende o tempo de tela dela ali para algum patrocinador comprar
um cliente. Você concorda que a propaganda é isso? Sim. É uma busca por um cliente? Peraí, eu vou ficar dando dinheiro na hipótese, na tentativa de conquistar alguém? Não. Eu tô cheio de cliente, eu tenho mais de 20 mil clientes. Se puxar de 2019 para cá, eu já vendi para mais de 50 mil pessoas. Será que dentro dessas 50 mil pessoas ninguém quer comprar de novo de mim? Então, hoje, o trabalho que a gente faz lá no nosso quintal é explorar a nossa base de uma forma muito mais, assim, estratégica. Eu não deixo meu cliente abandonado. Eu não estou vendendo para todo mundo. Eu estou vendendo para quem me faz bem, para quem paga o meu preço, para quem entende a nossa dinâmica de vendas. Qual é o produto hoje que você mais vende no nosso quintal? O produto que a gente mais vende no nosso quintal hoje é coxo para cavalo. Coxo para cavalo. Coxo para cavalo. Comedouro, bebedouro e saleiro. Esse é o carro-chefe? Esse é o carro-chefe. Dentro desse carro-chefe, a gente tem vários modelos, várias cores, vários tamanhos. Mas o termo coxo, eu falo que eu sou vendedor de internet por conta disso. Eu vendo o termo, eu vendo aquela palavra-chave. Se você entrar no Google, se você entrar no Mercado Livre, no YouTube, seja na onde for, na internet, que você buscar coxo para cavalo, você vai achar meu produto. Então, pera um pouquinho. Vamos lembrando, pessoal. Falou em coxo, eu não posso deixar de lembrar da melhor ração do Brasil, que é a Integral Mix. Então, você que gosta de uma boa ração, que quer um coxo bom, olha lá, nós vamos falar de coxo daqui para frente, vamos falar de produtos para o seu cavalo. Aqui que é nosso quintal, ela fabrica, mas eu não posso esquecer da Integral Mix. Integral Mix é a parceira da Escola do Cavalo. Não vai pensando em outra ração. Foca no que é bom, foca no que dá resultado. Ela é a ração dos campeões. Eu tenho um cavalo, preciso de coxo para esse cavalo, certo? Certo. Cavalo é um bicho que acha rolo em tudo. Combinado? Sim. Você sabe disso que você tem cavalo. Seu coxo, o que ele tem de diferente? Por que eu vou comprar o coxo do nosso quintal? Começa fácil, vai ficando difícil. Por que você precisa do meu comedouro? Porque você precisa dar um pouco mais de atenção para o seu cavalo. O nosso cliente-chave dentro desse mundo do cavalo foi aquele cliente que nunca deu valor na alimentação do cavalo dele. O cara tinha um bom treinador, o cara fazia questão de ter o melhor papel, só que você visitava a propriedade do cara, a baia do cavalo, dava nojo, Fernando. Então, mostrar para o cliente, conscientizar o cliente de que a alimentação era chave para o desenvolvimento daquele atleta, foi o que me fez vender bastante coxo. Então, eu não tive que provar nada para o cliente se meu produto era A, B, C ou D. Não. Primeiro, eu tive que conscientizar ele de que água limpa, ração sem resto, sem sujeira, um ambiente livre de mosca. Isso era o primeiro ponto. Depois, aí foi ficando mais difícil. Aí o cliente foi falando, mas peraí, por que eu não posso cortar então um tambor e dar uma ração pro meu cavalo e eu tenho que usar seu produto? Porque você corta um tambor parafuso, você não consegue tirar para limpar. O meu produto tem alça. Era um argumento. O nosso produto, ele tem uma borda, mas meu cavalo joga a ração tudo para fora. O nosso produto eliminava uma problemática. Eu não tenho aquele produto perfeito. O meu produto, ele vai se adaptando de acordo com a necessidade daquela dor. Lembra que eu te falei que eu vendo um produto para quem sofre de algo? Eu não vendo um produto para todo mundo? Então, se o cliente tem um cavalo ansioso, que joga a ração para fora, e ele testa o meu produto, vê que o cavalo, ao comer, aquela simples bordinha ali, evita que o animal faça aquele movimento e joga a ração para fora, a partir daquilo ali ele fala, meu, seu comedor é o melhor do mundo. Eu quero outro, e ele coloca na propriedade inteira. Quer dizer que o meu produto é o melhor? Não, mas resolveu. Mas é bom. Ele é bom porque resolveu o problema do meu cliente. E fala uma coisa, Luquinha. O cavalo entrou primeiro na sua vida ou os produtos para o cavalo entraram primeiro na sua vida? Os produtos entraram primeiro na minha vida. O cavalo veio através da minha mulher. Da sua mulher? Sim. Quando ela chegou no nosso quintal, eu vendia muito. Ela chegou depois de casada com você, depois de ter namorando você, ou ela chegou antes como funcionária? A Nayara chegou no nosso quintal namorando comigo. Mas o convite foi feito antes da gente começar a namorar. Porque eu sempre enxerguei muito potencial nela. Eu brinco que é amor à primeira vista e sabe? Ela fala quando ela me viu passando e eu sei quando eu vi ela.
né? Então, Fernando, a partir do momento que eu pude conversar com ela, que eu tive contato, que eu fiquei do lado dela, ela vai te confirmar isso. Eu sempre insisti para ela vir viver comigo. Sabe aquela conversa de maluco? Conversa de maluco. Vem trabalhar comigo, vem viver comigo, vem morar comigo, vão viajar comigo. Eu falava de ir pra praia, que ela nunca tinha ido pra praia, antes da gente namorar. Vamos pra praia comigo? Então foi uma Você coisa... queria conquistar ela de todo jeito. De qualquer jeito. E conquistei, graças a Deus. Porque depois que ela chegou na minha vida é outra. Então, o produto chegou antes, a Nayara chegou no meio. Esse produto chegou, produto para cavalo, tô falando. Ele chegou para cavalo ou chegou para outro animal? Ele chegou coxo. Coxo. Pra quem? Não interessa para quem. Pra quem? Aí lá vai eu, de novo, vendedor, aprender sobre o produto. E por muitas vezes eu tentei vender um comedouro desse tamanho para um cavalo. Entendi. E eu queria que o cliente comprasse esse produto porque o meu fabricante falava que era coxo para cavalo. Meu cliente nunca foi pro campo. Ele rodava um molde, produzia uma peça e falava: alguém me falou que isso aqui é coxo para cavalo. E por isso que ele não vendia. Porque não era coxo para cavalo. Era um comedor para cachorro. Sim. Era um coxo para ovelha. E então, quando eu peguei aquele monte de produto na mão, eu falei, pera lá, vamos testar, vamos ver aonde que vai o quê. E aí eu tive que, então, comprar um cavalo para eu colocar o meu cavalo para comer no produto, para eu ver com qual ele se adaptava melhor. Eu tive que montar uma baia para eu parafusar o produto e entender como é que funciona. Pera, calma. Pera lá. Você começou vendendo coxo. Aí a Nayara chegou. A Nayara chegou. Tá. Aí o que a Nayara agregou? Porque os produtos para cavalo chegaram antes da Nayara ou depois da Nayara? Os produtos para cavalo chegaram antes. Antes dela. Sim. Tá. E ela chegando, o que ela transformou o nosso quintal? A transformação do nosso quintal com a Nayara, eu resumo em atendimento, humanidade. Sabe essas empresas que estão adaptando tudo na inteligência artificial? No nosso quintal isso não existe. O atendimento é 100% humano. E isso que torna tão valioso. Por isso que os nossos números têm crescido tanto. Porque quando chega um cliente com uma dor, ele é bem atendido. A Nayara não está interessada em vender, ela está interessada em atender aquele cliente. Então, a Nayara chegou com um atendimento muito humanizado. Ela chegou com uma essência de pessoa muito grande, muito boa. Com isso, os nossos números foram melhorando. Mas não foi mágica. Por quê, Fernando? Eu vendia coxo. E vendia bem. Só que eu vendia para qualquer um de qualquer jeito. Porque quando a gente sofreu aquele boom da tecnologia, né? Durante 2019, 20, 21 ali, tudo que você tivesse na internet, você vendia. Só que eu não conseguia vender de novo pro mesmo cara. Então, esse atendimento da Nayara, se tornando algo humano, facilitou que eu me aproximasse daquele meu cliente. O meu cliente deu mais espaço para eu conversar com ele. Ele não era só um número para mim. Ele não era só uma venda. Ele começou a ser um caso mesmo. Eu tinha que entender como que era a baia dele, como que era a propriedade dele, como que os animais se comportavam, de quem era o animal, porque muitas vezes eu vendo um coxo pro pai e não vendo pra filha. Mas muitas vezes eu vendo pra filha e não vendo pro pai. Tudo isso eu só consegui descobrir, conhecer, quando a Nayara chegou. Porque até então eu tava interessado em vender. E a Nayara, não, ela falou, não, vamos atender. Vamos conversar, vamos entender, vamos visitar. Você lembra aquele dia que a gente foi te visitar pela primeira vez? Lembro. Nós chegamos com um coxo de presente para Luísa, nós não tentamos te vender nada, nós não forçamos a barra, nós fomos premiar ela porque ela tinha sido campeã em uma das provas, porque a Luísa é campeã todo dia, né? Então a gente foi levar um presente para ela, para que ela testasse nosso produto, para que ela validasse uma cor, porque a gente tinha feito um rosa exclusivo para aquele momento. Então a gente tentou se aproximar daquele possível cliente, certo? É essa técnica que a Nayara trouxe para o nosso quintal. Ela busca se aproximar do cliente antes de vender. E eu não, eu tentava vender antes de me aproximar. Tá, mas eu não tô entendendo nada, Luquinha, porque você fala que a venda é pela internet. Tudo bem, é venda pela internet, mas eu tô vendendo pela internet, eu vou ter contato com o meu vendedor, com a fábrica? Vai, Fernando, você vai. Hoje, quando a Nayara ela abre um atendimento no WhatsApp, no Instagram, ela conversa como se fosse uma sessão de terapia. Ela sabe o nome do cavalo, ela sabe a cor preferida daquela atleta, ela sabe como que é o trailer, em qual prova que ela tá. Fernando, o atendimento da Nayara é diferente.
Ela não tá vendendo no Mercado Livre igual eu, vendendo numa vitrine. A Nayara tá conquistando um cliente. Então, é ali. Por mais que eu esteja longe do meu cliente, a Nayara aproxima esse contato. Ela faz a pessoa se sentir em casa. A história do nosso quintal, ela é tão complexa por conta disso. A cliente se sente em casa. Quando eu chego com o meu produto na propriedade dela, é como se eu estivesse lá. Porque se o cliente tem dúvida, a gente quer entender. Mas aonde você está encaixando o produto? Como que você está conectando na água? Como é que seu animal faz para se alimentar? A gente é como se estivesse dando uma visita técnica para aquele cliente. Não é simplesmente, pega o produto aí e se vira. Fala uma coisa para mim agora, Luquinha. Aí a Nayara chegou no nosso quintal, chegou na vida do Lucas Cavalcante. E como que foi essa chegada dela? No nosso quintal, pelo que ela só agregou muitas coisas boas no nosso quintal, né? As vendas aumentaram, as vendas subiram. Mas antes você era o Lucas, né? E hoje você é o marido da Nayara, né? E hoje você tem a sua família. Essa ideia de família, trabalhar junto, como que isso aí tudo, você gera isso na cabeça sua, da Nayara? Como que é o dia a dia de você lá? A Nayara me ensinou o sentido da família, sabe, Fernando? Eu sempre fui um bom filho, eu sempre tive uma excelente relação com meu pai e com a minha mãe, só que a gente nunca teve essa conexão familiar. O que isso significa? A Nayara fez-me entender o valor de uma casa, sabe? De você ter uma mulher, respeitar uma mulher, ter sonhos de ter filho, de trabalhar em conjunto, de dormir no mesmo horário. São coisinhas que ela foi me ensinando que eu nunca tive essa proximidade. Ninguém nunca parou para me ensinar. Os meus pais têm várias qualidades, mas quando o assunto é família, marido e mulher, eles não são os melhores no assunto. Eles foram ótimos pais, mas eles não foram os melhores marido e mulher. A Nayara me mostrou um outro lado. Seus pais são separados? Meus pais são separados. Então, se eu fosse seguir todos os exemplos do meu pai, desde ser um vendedor, a ser um bom pai e ser um bom marido, talvez eu seja um bom vendedor, um bom pai, ótimo pai, mas não um bom vendedor. Perdão, talvez eu seja um bom vendedor, um ótimo pai, mas não um excelente marido. Então, hoje, ela me fez olhar que ser um bom marido, ter uma boa base familiar, só me faz ganhar. A minha casa ganha, os meus planos futuros financeiros, meus filhos, os meus amigos. Eu sou outra pessoa com a Nayara. Ela me fez entender o sentido da família. Com isso, em paralelo a isso, eu ganhei o amor, Fernando. Eu sempre fui um biscateiro, eu sempre fui moleque porra louca, nunca liguei pra nada, eu nunca dei valor na vida do outro. Eu sempre tratei os outros como... Não parece, viu, sabia? Mas porque você me conhece hoje. Eu sempre fui muito humano, carinhoso e tal, só que até onde eu podia. Quando eu sentia que eu dava pra ir além, eu folgava com essa pessoa, sabe? Eu não deixava o meu lado de lado pra viver a vida do outro. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu não me importo tanto com aquele ego, com aquele orgulho, sabe? Eu consigo deixar isso de lado para viver a minha família, a minha casa, os meus amigos, o meu trabalho. O Lucas, ele é uma peça paralela a tudo isso. Antigamente não. Antigamente o Lucas era o centro disso. O Lucas tinha que ser o cara, o Lucas tinha que ser o campeão, o Lucas tinha que ser o mais bonito, o Lucas tinha que ser o centro da atenção, o Lucas tinha que ser tudo. Hoje o Lucas não. O Lucas tá fora de cena, porque o Lucas tá do lado da Nayara. E com isso, nós vamos para algum lugar. Eu não tô indo e ela tá indo. A gente tá indo junto. Então a Nayara, Fernando, chegar na minha vida, não só em números, não só em conquistas, a Nayara me trouxe essência. Ela me fez olhar para a vida de um jeito mais peculiar, assim, mais amoroso, mais cuidadoso, mais paciente, mais interessado pela vida. Não só aquele cara que só quer viver. Eu quero viver, mas eu quero viver com propósito. Eu quero ter planos, eu quero construir um futuro. Eu quero ser alguém. Eu não quero só ser porra louca, não. Luquinha, e o cavalo? Quando que o cavalo chegou na sua vida? Porque você foi um menino que não teve contato com cavalo, pelo que você me contou. Muito esporte e tal, mas mais da cidade, né? Menos do rural. Aí, de repente, você
foi pro banco, que também não tem muita coisa a ver com o cavalo, né? E aí, de repente, esse cavalo apareceu do nada, ou, né, eu acredito que não seja do nada, eu acho que é Deus que traz as coisas para a vida da gente. Mas da onde que o cavalo surgiu da sua vida? Mais uma vez eu vou falar do nome da Nayara. Quem trouxe o cavalo pra minha vida foi minha esposa, foi a Nayara. Uma curiosidade, a Nayara não tem a ponta de um dedinho do pé, porque um tal cavalo pisou no dedo dela. Uma criança de 5 anos, levar um pisão de um cavalo e perder o dedo é assustador, uma coisa que né? marca, né? Marca, lógico que marca. Então, essa história dela hoje virou parte da minha história. Quando ela me mostrou todo aquele sentimento que ela tinha pelo cavalo, aquilo, não sei se foi uma metamorfose, me consumiu. O cavalo tem disso, né? O cavalo, quem não gosta é porque não conhece. Quando a pessoa se permite viver aquele mundo, eu duvido que ela sai. Porque é algo muito natural, mas ao mesmo tempo é algo muito grandioso. Então, o gosto dela passou a ser o meu gosto. Só que para isso eu tive que me permitir. Eu tive que começar a fazer aula de cavalo, eu tive que começar a cuidar de um cavalo, limpar baia de cavalo. Tudo bem, mas como começou? Eu quero saber, da onde veio? O que aconteceu? Alguém falou, vai, não vai? De onde começou esse negócio? Porque, por exemplo, eu gosto de moto. Como que começa? Eu vou lá e começo a procurar uma moto para comprar. Mas e o cavalo? Ela falou, de onde surgiu? Fernando, eu vou ter que confessar, não vai ter jeito. Confessa. A nossa vida no cavalo começou na escola do cavalo. Por isso que eu te chamei de padrinho no começo de tudo. Quando nós decidimos nos aproximar do cavalo, a gente não tinha condição, Fernando. Aonde que a gente vai achar um cavalo? Quem vai ensinar a gente a montar num cavalo? A Nayara olhou pra mim e falou, vamos na escola do cavalo? E eu falei, eu já até mandei meus funcionários lá uma vez para gravar uns conteúdos, mas eu não quero ir lá não. Vamos lá. E foi quando a gente levou o coxo pra Luísa, conversou com vocês, você fez o convite pra gente visitar a BQM pela primeira vez, nós fomos num sábado à toa, passamos lá no stand de vocês, onde vocês estavam acampando. Sim. A Rita apresentou a metodologia do cavalo, como vocês enxergam o cavalo, e estendeu o convite pra gente visitar, fazer uma aula. Então a gente foi pela primeira vez, fez aula na escola do cavalo, e daí começa a nossa aproximação pelo cavalo, nossa paixão pelo cavalo. Porque hoje, Fernando, tem o Lucas que vende produto para cavalo, mas tem o Lucas que vive o cavalo. Hoje, se eu não vender mais produto para o cavalo, tá tudo bem. Mas hoje, se eu não tiver o meu dia preenchido com algo relacionado ao cavalo, não tá tudo bem. A partir de um momento na minha vida, eu peguei gosto por isso, sabe? Eu faço questão de ter as aulas, eu faço questão de ir lá alimentar meus cavalos, eu faço questão de tratar deles se eles estiverem doentes, eu faço questão de arrumar uma cerca para eles não se machucar. Alguma coisa aconteceu. Um começo nós temos, foi visitando a escola do cavalo. Mas o que foi que nos fez gostar do cavalo, Fernando? Isso daí é só Deus, tá? Porque eu acredito que ali vocês foram usados através dessa força superior que a gente tem, porque o homem, o animal e Deus é uma coisa só. Então, quando a gente se expôs a isso, aquilo se conectou com a gente. A gente vive o cavalo hoje de uma forma... A mesma sensação que a gente sentia indo numa missa é o que a gente sente. A sensação que a gente sentia indo numa terapia, a gente sente quando a gente está fazendo aula. Então, parece uma conversa meio à toa, sabe? Mas, Fernando, o cavalo hoje representa muito pra gente. Não é só através das vendas, não é só para gerar valor financeiro, não. O cavalo hoje, ele é parte do nosso dia. Eu preciso ter isso, eu preciso viver isso. Eu aprendo demais. O meu jeito ansioso, acelerado, quando eu tô do lado do cavalo, eu sou outra pessoa. Quando eu tenho que liderar o nosso time lá, que eu tenho que falar grosso, que eu não sei o que falar, as funcionárias brincam. Vai pra chácara, vai pro sítio. Por quê? Porque quando eu volto outro cara. Ali eu gasto energia, ali eu coloco a cabeça no lugar, ali eu converso com os bichos e eu tenho as minhas respostas. Não que o bicho me responde, mas eu solto algumas coisas que tá dentro da minha cabeça, na hora do estresse, na hora do nervoso, que aquilo vai se encaixando e quando eu volto para casa eu tô tranquilo, eu tomo as melhores decisões, as coisas começam a se encaixar. Então, é um acaso? Não, não é acaso. Tudo isso tem um nome, tá? Eu vou colocar na conta de Deus, eu vou colocar na conta da família, eu vou colocar na conta dos amigos. Tudo isso
se chama para nós, dentro do nosso quintal, o cavalo. O cavalo é essa complexidade. O cavalo é tudo isso. O cavalo é tudo isso pra gente. É difícil de traduzir, ainda mais eu que falo demais. Você se vê hoje sem um cavalo? De jeito algum. De jeito algum. Eu tentei vender o cavalo da Nayara pra você, não teve jeito. Nunca. Eu acredito que o dia que a gente tiver filhos, os nossos filhos vão andar no cavalo da Nayara, eles vão ter os seus cavalos. Hoje, eu peguei a propriedade do meu pai, que tinha um campo de futebol, Fernando. Eu passei o trator e fiz um aras. Não tem jeito de eu sair dessa, sabe? Eu preciso honrar minha palavra com meu pai, eu preciso honrar minha palavra com a minha esposa. Então, hoje, eu faço questão de viver o cavalo. Eu não abandono isso. Hoje, o cavalo é o nicho que nós decidimos viver dentro do nosso quintal. Então, hoje eu quero ter o cliente do cavalo e hoje eu quero ser um cliente do cavalo. Quais são as dores que o nosso quintal sara dos clientes seus de cavalo? Formula de novo a pergunta. Quais são as dores que nós, criadores de cavalos, temos que vocês resolvem, que vocês saram? Fernando, hoje a gente precisa conscientizar o cliente, né? Então, quando eu falo de sarar uma dor, eu preciso que ele me traga quais são as dores. Eu vou trazer para você o que nós mapeamos de problemas que nós resolvemos. Quando a cliente vai numa prova, Fernando, quando ela vai fazer uma viagem, ela leva tudo. Ela leva sela com brilho, ela leva manta colorida, ela leva liga de todos os modelos, ela leva tudo. Mas ela esquece o bebedouro do cavalo. Aí na hora da correria ali, muitas vezes o cavalo fica jogado de canto. Passa um dia inteiro sem tomar água. Muitas vezes já não come porque a competição não deixa, mas ele leva tudo para uma prova. Menos o mais importante, que é a alimentação, a hidratação daquele animal. Então, o nosso quintal resolve essa problemática. É um coxo fácil, prático da pessoa levar numa viagem. Dentro da propriedade dela, ela faz de tudo. Ela corta tambor pela metade, ela faz com caixote de madeira, ela faz uma gambiarra com alvenaria, ela tenta de tudo para tratar do animal dela. Quando a gente chega com um produto de R$100, um produto que dura por 5 anos, e a gente mostra como é fácil comprar um produto na internet hoje e substituir todo aquele trabalhão de ter que ficar repondo a cada 20 dias, 2 meses. Ai, ressecou o tambor. Ai, o animal esbarrou e quebrou. A gente sara essas dores quando o cliente mapeia pra gente. Usa o produto na propriedade, usa o produto na viagem e fala pra gente para que te serviu? Ah, serviu pela agilidade, serviu pela praticidade, serviu pela economia de tempo, serviu pela... Fala para mim, o que você acha que os nossos produtos resolveram para você lá na Escola do Cavalo? Não, Só para eu entender o contexto da pergunta. Não, todos os produtos que nós tivemos de vocês ajudou muito o dia a dia do Aras. Agora, por exemplo, eu tenho uma necessidade de um coxo diferente, eu tenho a necessidade de um comedor diferente, eu tenho necessidade de um coxo para viagem, por exemplo. Eu posso passar isso para vocês? Luquinha, Nayara, eu preciso de tal produto. Um produto específico que vocês não têm no portfólio de vocês. O nosso quintal faz esse serviço de repente, fazer um projeto e criar um produto para sarar o meu problema? Sim, hoje o nosso ponto-chave é a rotomoldagem, né? Um produto rotomoldado, ele depende de um molde. O nosso quintal está de portas abertas para a gente fabricar um produto do zero, adaptar algum modelo que a gente tenha. Quando eu falo que o nosso quintal trabalha com indústrias da nossa cidade, eu tenho as portas abertas para fazer qualquer tipo de serviço. Então, se o meu produto não te serve por algo específico, traga a sua necessidade. Mostra para a gente o que você precisa, que dentro das nossas condições eu vou encaixar a melhor forma de resolver essa sua dor. É interessante falar para você que está em casa disso que o Lucas falou. Por quê? Porque a gente está acostumado a comprar produtos já prontos, pré-determinados. São bons, muitos produtos são bons, esses produtos pré-determinados, mas de repente não me serve desse jeito. Então, ter uma empresa que pode adaptar ou solucionar problemas, né, que nós temos no dia a dia nosso com cavalo, isso é muito bom. Eu acho que é aí que mora o tesouro
do nosso futuro, Fernando. Porque se eu ficar batendo cabeça só no que já funciona, só no que já é bom e já tá pronto, vai chegar uma hora que vai acabar. Vai chegar uma hora que chegou no limite. Agora, quando eu deixo as portas abertas para que meus clientes tragam uma ideia nova, tragam uma necessidade diferente, isso eu torno o meu negócio algo infinito. Eu posso criar qualquer produto, eu posso vender qualquer coisa, porque quem vai ditar a nossa produção daqui para frente? A dor do nosso cliente. Traz para mim o que você precisa, vamos conversar, vamos entender como que a gente pode fazer isso. Eu faço um MVP, que a gente chama, que é um teste. Eu vou fazer o produto da forma mais básica possível. Experimenta. Usa lá na sua propriedade, vê o que você acha. Serve, funciona, resolve o seu problema? Não, Luquinha, tem que melhorar isso, tem que forçar aqui, tem que baratear aqui. O que você falar para mim vai ser a regra do meu negócio. Eu nunca vou chegar com algo engessado para você. Fernando, usa porque é assim. Não. Meu produto está aqui, ele foi feito para esse fim, veja se te serve. Se não te servir, me fala. Vamos corrigir, vamos melhorar. Com isso, nesses últimos anos, a gente veio a triplicar o nosso portfólio. Porque se eu tivesse com aquela mesma base que o meu fornecedor me trouxe lá em 2019, eu estava passando fome hoje. Sim. Então, de 6 meses para cá, a gente tem 4, 5 produtos novos. Você concorda que quem criou isso não fui eu? Quem criou isso foram os meus clientes. Sim, sim. Quando eles entenderam que, pô, seu produto é bom, mas ele podia ser um pouco maior. Seu produto é bom, mas ao invés de ser quadrado, ele podia ser redondo. Seu produto é bom, mas ele é muito raso, não dá para ele ser um pouco mais fundo. O seu produto tem um gancho, será que ele não pode ser parafusado? E quando eles foram trazendo isso para a gente, foi que a gente foi virando a chave e falando, não, quem manda aqui é o cliente. Não que a gente faz tudo que o cliente quer, mas a gente faz tudo que a gente pode. Sim, sim. Perfeito. Me fala uma coisa. É possível vender cavalo pela internet? É possível. Eu comprei um cavalo na internet, você brigou comigo, só que eu tenho um plano de vender cavalo pela internet, Fernando. Verdade. Eu acredito que o e-commerce, ele veio para democratizar a venda. Todo mundo é capaz de vender. Sim. Então, vender... Vou fazer uma analogia, uma brincadeira, que eu assisti um filme esses dias e eu gostei muito. Um japonesinho, ele tinha fome. E aí ele pegava o estilingue e derrubava umas pombinhas do fio e passava a tarde inteira desfiando aquelas pombinhas para comer, para matar a fome dele. E aí um mestre dele chegou e falou, o mesmo tempo, o mesmo esforço que você gasta para matar uma pombinha, você gasta para matar uma galinha. Mesma coisa. E a galinha te alimenta muito mais. Muito mais. Aquilo me pegou. Então, hoje, eu vendo um coxinho de R$100, mas amanhã eu quero dar um tiro mais assertivo, sabe? Eu quero trabalhar com um ticket médio mais alto. E quando eu vejo que eu tenho meu cliente, ele confia em mim, ele usa meu produto, ele me dá abertura de visitar a propriedade dele, que tal eu vender outras coisas para ele? E isso pode chegar a um ponto de ser um cavalo. Para isso eu preciso de conhecimento. Para isso eu preciso estar ao lado de pessoas que tenham competência, porque, como você falou, eu não sou o cara do cavalo. Eu não posso garantir nada de um cavalo para alguém, diferente de um coxo, de uma fábrica. O mecânico de usinagem, ele me deu, assim, referência para mexer no molde, mas para vender cavalo, jamais. O que tem a ver montar cavalo e vender pela internet? Tem alguma coisa a ver? Tem demais, Fernando. Vender na internet, andar a cavalo, eu acho que está unido pela coragem. Você viver esse mundo de vendas, você ser empresário no Brasil, um empreendedor, você demanda muita coragem, muita força de vontade, muita resiliência. E andar a cavalo, para quem não sabe como eu, é muito difícil. Você quer desistir. Você faz um passo, trote, galope por 20 minutos... Amanhã você não quer mais olhar para a cara do cavalo. Agora, se você cria anúncio, você tenta vender, faz 10 atendimentos e ninguém compra de você, amanhã a mesma coisa. Você não quer mais olhar para aquilo. Você fala, meu, isso não presta, não dá certo. E por vários meses, eu fiquei sem vender nada. Até eu começar a ganhar dinheiro, até começar a dar certo. E no cavalo, até eu conseguir me encaixar com uma boa postura, perder o medo, ganhar aquela força de... Eu sou capaz. Isso daí, Fernando... foi o que me pegou no mundo do cavalo. Eu quero ser um empresário de sucesso, mas para isso eu preciso ser um homem de sucesso. E quando eu não dou conta de parar em cima de um cavalo, e quando eu olho uma criança de 3 anos dando show,
Qual a média de idade das crianças da escola? 6, 7 anos. Quando eu olho para aquela criançada de 6, 7 anos, dando show no cavalo, e eu pareço um Zé Mané montando num cavalo, eu fico louco. Então, pensa assim, como é que eu vou ser um pai no futuro e não vou saber ensinar meu filho a andar a cavalo, Fernando? Isso, para mim, tem sido assim... Lucas, por que você quer andar a cavalo hoje? Porque eu quero saber andar a cavalo para um dia eu ensinar meu filho a andar a cavalo. Essa é a grande questão. Agora, se vendas e cavalo estão lado a lado, sem dúvida. Você não vai ter sucesso em vendas se você não souber respeitar um animal, se você não souber respeitar seus clientes, seus funcionários, se você não tiver coragem, se você não tiver determinação, sabe, todos aqueles argumentos que a gente aprende na parede, você vai no consultório de dentista, tem lá um quadro, fé, coragem, harmonia, aquelas palavras lindas que a gente vê colada na parede, é tudo aquilo que a gente precisa viver quando a gente está do lado do cavalo. Se a gente não acreditar, se a gente não tiver vontade, resiliência, se a gente não insistir, a gente não consegue. É duro de você mandar num cavalo de 500, 600, 700 quilos. Um animal daquele tamanho, ele faz o que ele quer com você. E ali você se vê tão pequeno, ali você vê que você não é nada. E nos negócios é assim, às vezes você acha que você é o cara e de repente é uma invertida ali e você é um nada. Então o cavalo, ele me prova constantemente. Eu chego valente, hoje eu pego ele, aí você vem com um cavalo que eu nunca andei, e você fala, hoje você vai naquele lá. Aí eu chego cheio de valentia naquele cavalo, o cavalo dá um baile em mim, eu saio de lá tremendo. Eu falo, eu parecia uma criança, cara. Olha, eu fico louco. Por quê, Fernando? O cavalo, ele tira tudo que a gente tem. Ele te provoca de uma forma que você sai dali um menino. Você sai dali um menino. É isso que eu sinto quando eu ando a cavalo. Que eu não sou nada, eu não sou capaz. Eu não sou nada. Nós falamos aqui que... Inclusive, foi o nosso amigo Lucas Comino, no primeiro episódio, que ele lançou essa frase, e é muito certeira, e a gente tem usado direto aqui. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas o cavalo, com certeza, é o melhor amigo da família. E eu vou te fazer uma pergunta. Você já tem cavalo, você cria. Cavalo é custo ou é investimento? Sem dúvida é investimento, Fernando. Se você for pôr na ponta do lápis, você fica louco. Mas tudo que você for pôr na ponta do lápis, você fica louco hoje em dia. Se você for fazer uma compra no supermercado, é custo. Só que se você não comer, deixa de ser investimento. Sim. Se você for casar, você vai ver que é custo. Sua mulher é uma das coisas mais caras que você tem. Só que é o maior investimento que você pode ter adquirido na sua vida. Então, quando eu olho pro cavalo na ponta do lápis, eu tô gastando um dinheiro absurdo. Só que eu não sei de onde vem esse dinheiro, mas eu tenho conseguido. É algo tão maravilhoso que Deus está me dando a oportunidade de viver. Cavalo é custo? Se for, eu quero ter mais 10 cavalos. Porque o quanto eu tô ganhando, Fernando, por mexer com cavalo, essa conta não vai fechar para muita gente. Então, cavalo é investimento. Não que você vai ganhar dinheiro com cavalo, mas o que você vai ganhar com o cavalo, dinheiro nenhum paga. É aí que a conta fecha para mim. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ter um cavalo, um tempo com o cavalo, as pessoas iam parar de olhar para o cavalo como custo, elas iam parar de olhar para o dinheiro como elas olham. Hoje o cavalo só é custo porque as pessoas dão mais valor no dinheiro do que no animal. Sabe? Para mim é essa a visão que as pessoas precisavam transformar. Para de olhar para o dinheiro com tanta força de vontade, com tanto desejo, com tanta... o dinheiro não é isso. O dinheiro não é isso. Então, o cavalo, ele me faz sair dessa busca incessante por dinheiro. Por mais que é caro, por mais que eu gaste, ele tá me dando uma coisa que o dinheiro nunca me deu. Perfeito. Fala uma coisa para mim. Como que o Lucas, menino de 31 anos, falo menino que eu tenho 20 anos mais que você, como que o Lucas quer ser lembrado? Como que ele quer que as pessoas, quando pensarem no Luquinha e ele não estiver mais aqui, como que o Lucas quer ser lembrado? Fernando, eu penso que na vida a gente tem 3 grandes conquistas, grandes prêmios, assim, vamos colocar num ranking. Eu quero ser lembrado primeiro como um bom filho, que foi o primeiro prêmio que eu ganhei na vida. Eu tive a chance de vir numa boa família, então eu quero ser lembrado como um bom filho.
eu tô tentando fazer jus a ser um bom marido e eu quero fechar com chave de ouro sendo um bom pai, sabe? Eu acredito que se Deus me deu a chance de vir nessa terra, é para fechar esse ciclo, de aprender como um filho, de se provar como um marido e de ser capaz como um pai. Então, hoje a minha família, ela gira em torno disso. A Nayara me conheceu um bom rapaz, ela tem me moldado um bom homem, para que amanhã eu consiga ser aquele cara que aí sim vai ser lembrado. Porque se eu morrer hoje, eu fui só mais um. Eu não fechei esse ciclo. Eu preciso viver essas 3 etapas. Eu preciso receber esse mérito dessas 3 conquistas. Filho, marido e pai. E hoje eu só sou até um bom marido. Ou tô tentando ser, né? Mas eu quero ser um bom pai. Então eu não quero ser mais nada, tá? Eu acredito que a gente pode ser tudo na vida. Mas se eu não for um filho, um marido e um pai, eu não fui nada. Para encerrar, Luquinha, me explica por que o nosso quintal tem um coqueiro de símbolo. Gozado, né? Tem tanta gente que pensa em tudo na hora de fazer uma marca. Mas quando eu estudei marca, eu entendi que a marca precisa comunicar aquilo que é a essência do dono, do criador. Porque se a gente for tentar traduzir o que é a Nike, o que é a Adidas, tantos símbolos que a gente vê por aí que a gente não consegue traduzir. Então, a marca ela precisa ter sentido para quem criou ela. E o coqueiro, foi embaixo de um coqueiro que eu tive a ideia de montar esse e-commerce. Eu chegava do banco, pegava uma xícara de café e sentava em torno de um coqueirinho que a gente tinha em casa ali, e ali ficava eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos, que minha casa sempre andou muito cheia de amigos. Então, embaixo daquele coqueiro, eu tive a ideia desse nome. Embaixo do coqueiro, eu tive muitas vezes as correções que eu precisei ter na vida. Então, foi debaixo daquele coqueiro, em torno daquele coqueiro, que eu fui levado a ser o que eu sou hoje, sabe? Então, por que o nosso quintal é um coqueiro? Porque foi debaixo de um pé de coqueiro que eu aprendi o que eu sei hoje. Muito bom. Então, a gente agradece a presença. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu já sabia que ia ser bom, mas foi melhor do que eu imaginava. Vai ser muito inspirador para muita gente, sabe? Vocês aí que, de repente, estão pensando em vender pela internet, tá um cara aqui que sabe tudo, vai montar um e-book que chama, né? Os cursos. Queria. Né? Não, ele vai montar daqui a pouco, explicando, e ele conta, quando ele começa a explicar, conta realmente, passo a passo, como faz, como não faz. Então eu queria te agradecer, falar que realmente você é um menino bom, coração muito bom, tá? Você sempre inspira a gente lá na Escola do Cavalo. Foi um prazer receber você aqui. Continua desse jeito. Cuida da Nayara. Cuida da Nayara, que também é uma joia. E quando você quiser voltar aqui no ECCast, as portas estão abertas. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Eu fico feliz. Agora sim eu fechei com chave de ouro essa entrevista, esse bate-papo. Ter as portas abertas é o que eu busco em todos os lugares que eu passo. Fernando, eu gostaria de trazer ênfase para a Escola do Cavalo, porque você se tornou meu padrinho, não porque você é um cara, mas sim porque a sua família é a base da família que a gente se espelha. A forma como você cria seus filhos é a forma que a gente gostaria de criar os nossos filhos no futuro. Como você e a Rita se comunicam, isso é o que nos inspira. Lembra quando eu falei que eu quero ter referências de casais? Sim. É isso. Então, a Escola do Cavalo, mais do que simplesmente uma aulinha de cavalo, para mim ela tem sido uma aula de vida. Né? Ter vocês visitando a capela que a gente foi casar num domingo qualquer, aquilo ali, sabe? Vocês ganharam um espaço dentro do nosso coração, o meu, da Nayara, que nunca ninguém, dinheiro algum, vai traduzir aquilo, sabe? Então eu quero deixar um muito obrigado, um parabéns, porque você é um cara nota 1000. O projeto que você está criando através do ECCast vai mexer com muita gente. Eu espero que todas as pessoas que assistam esse vídeo se permitam viver o cavalo, porque um dia elas vão poder falar o que eu estou falando, sabe? O que você faz, o que você me transformou através de um cavalo, escola nenhuma conseguiu, patrão nenhum conseguiu, amigo nenhum conseguiu, tá? Então você está de parabéns, torço pelo seu sucesso, conte comigo pro que você precisar. É um prazer ter você na minha vida, ter a sua família dentro de casa, tá? Um abraço. Com Deus.